Meu nome é Camelita Pereira da Rocha Delfino. Tenho 9 filhos, sou viúva. E por aí vai a minha história. Graças a Deus, agradeço muito a Deus que eu consegui viver até nessa data. Estou completando 73 anos. Então, a história minha começou quando a gente morava na Fazenda Doce. Na época eu tinha 12 anos de idade. Nós não passamos fome que Deus nos deixou. Meu avô buscou nós e levou para a Fazenda Santo de Jabuticabal. Lugar que nós fazia lavoura. Lá com o bicho pegava mesmo, porque nós não tinha nem comida para comer. Aí os outros que arrumavam comida pra gente. Aí fomos fazer lavoura para vender. E foi indo. Fomos se aprumando. Nós fomos criados com canjiquinho, nós não comíamos arroz. Plantava arroz, mas nós não comíamos arroz, não dava tempo nós limpar para fazer. E por aí foi indo a vida até crescer. Casei com 17 anos, fui morar em Itatiaia. Morei 6 anos em Itatiaia, depois vim cuidar da minha mãe, porque ela estava doente. Acabando que eu fiquei por aqui mesmo, até hoje. Essa parte foi muito triste para nós. 9 filhos mantinhos, não tinha um modo de comer para nós. Primeira vez que eu fui trabalhar fora, que eu trabalhava na minha casa lavando roupa. Depois, o primeiro serviço que eu fui trabalhar no Estrela Grau. Na época, eu não trabalhava com a profissão que eu tenho, não. Trabalhava lavando roupa, na lavanderia. Trabalhei 5 anos lá. Não estava me sentindo bem, pedi para sair, fui trabalhar em São José dos Campos. Trabalhei 7 meses em São José dos Campos de faxina. Voltei de lá. Entrei no posto restaurante Tigrão, sou Domingo dono lá. Aí trabalhei lá 18 anos, depois entrou outro senhor que arrendou lá, continuei trabalhando com ele, sou Itamar, hoje em dia já é falecido já. Eu gostava muito de trabalhar com ele. Ele achava que eu era uma excelente cozinheira, comida dele só eu fazia comida para ele, e eu gostava muito dele também, que era um patrão excelente, sabe? Depois ele saiu, Sou Tamar, e entrou a Grau. Trabalhei 2 anos e 8 meses com a Grau. Valeu? Minha avó, na verdade, ela é a fortaleza da família, né? Então, ela lidou muito bem com os problemas que ela teve na vida, porque, querendo ou não, é uma família muito unida. E foi o que ela ensinou para todo mundo, que família é quando a gente tá junto, quando a gente celebra junto, aniversário, pode ser um bolinho que for, mas que a família esteja junto. Essa eu acho que é a grande lição que ela deixou pra gente, e desde pequeno, eu como primeiro neto, a gente sempre aprendeu isso, que a família é muito importante. E baseando-se nisso, a gente vê que ela deixou um legado muito importante pra gente, e a gente está construindo, graças a Deus a gente tem ela em vida ainda, e teremos ela por muito tempo, se Deus quiser. Eu me sinto uma mulher guerreira, porque criar 9 filhos sozinho, só com a ajuda de Deus, não foi brincadeira não. Meu marido ficou 10 anos numa cama, criei eles uma maior dificuldade. Essa parte era muito difícil para mim. Quando eu passei a trabalhar com o Seu Domingo, que hoje em dia é a Grau, eu ia a pé daqui lá. Saía de casa 4 horas da manhã para pegar 6 horas de serviço, que a gente ia a pé, não tinha condução para a gente ir. Chegar lá e enfrentar um fogão de lenha. Aí eu pegava, trancava o meu portão, deixava as crianças sozinhas dentro de casa e eu ia trabalhar. Fazia 12 horas de serviço na época, já era cozinheira já. Aí quando eu chegava, aí que eu ia arrumar de comer para eles e de beber. Aí arrumava comida para eles, aí sempre faltava uma e não arrumou para mim. Aí eu arrumava para aquele ali. Aí não sobrava para mim comer, entendeu? Aí o que eu fazia? Pegava, comprava 1,51 litro, ia tomando aquela pinga, lavando roupa até 1 hora da madrugada. Porque eu não tinha condição de pagar uma lavadeira para lavar a roupa deles. Então eu mesmo lavava. Aí dava 1 hora, estendia com a roupa todinha, aí que eu tomava o banho, levantava 3h30 para ir trabalhar de novo. Normalmente. Uma folga por semana. Mas foi bem difícil eu criar meus filhos. O marido ficou 10 anos numa cama, foi difícil para mim. Mas graças a Deus eu consegui. O maior ensinamento foi a fé. Porque eu morei com a minha avó, né, um tempo da minha vida. Ela ajudou minha mãe a me criar. E nesse tempo todo, o maior ensinamento, uma coisa que eu sempre vi, foi ela tendo fé. Todo ano, uma coisa muito linda que ela tem, uma tradição muito linda que ela tem, que no dia do aniversário dela, todo ano, ela passa em Aparecida, ela tem uma fé gigante em Nossa Senhora Aparecida, nunca se esquecendo de Jesus, né?
mas é como se ela fizesse que Nossa Senhora encaminhasse ela a Jesus. E isso é muito lindo, porque em nenhum momento da vida dela, enfrentando todas as dificuldades que ela já enfrentou, que ela me conta, que ela conta para todos os netos, também vendo, né, hoje em dia as dificuldades que ela enfrenta, as doenças que ela tem enfrentado, em nenhum momento ela questiona Deus, questiona Jesus por ter passado isso, por ter passado aquilo. Pelo contrário, ela agradece todos os dias da vida dela. Ela ama viver, ama a vida, ama os netos, os bisnetos, e isso é o maior ensinamento que ela pode deixar pra gente, né? Que é amar a vida e ter fé, nunca perder a fé, porque a nossa fé, ela é a base de tudo na nossa vida. Nossa, na perca do meu irmão, que era o César, né? Ele era um cara muito maneiro, ele. Nesse dia, nessa tarde, nessa noite, a minha mãe, ela estava trabalhando quando aconteceu tudo, e ela foi avisada, vindo para casa ela foi avisada. A minha mãe se encontrou desesperadamente. Imagina uma mãe desesperada, sabendo que o filho tinha trabalhado o dia todo com ela, e por volta de umas, acredito eu, na época que eram umas 9 da noite, 10 da noite, ela vindo do trabalho, né? Que era ela tinha até parado num barzinho que era na rua de baixo aqui de casa, para conversar com o amigo dela, Batista, que ele era muito amigo da minha mãe. E lá chegou a notícia que o filho dela tinha tomado acidente na Dutra, e que era o meu irmão César e o Júnior, e nós não sabíamos qual que tinha falecido, se era o César, se era o Júnior. Quando chegou pra gente que foi o César, ela se encontrou indo para procurar onde que estava o corpo, estava na beirada da Dutra ainda, assim. Só que eles já tinham levado para o necrotério. Na época que em Queluz era o necrotério que ficava, era o necrotério do cemitério. Chegando lá, o desespero de uma mãe, da minha mãe, foi tão louco que a minha mãe pulou o muro do cemitério. E ela relata pra gente, que na época eu não estava junto também, que eu fiquei muito mal, que quando ela chegou lá, o rapaz estava lavando meu irmão com a mangueira. Aquilo lá foi o fim. A minha mãe, nessa época, minha mãe caiu numa depressão tremenda, achando que o mundo dela tinha acabado. Nós também quase perdemos a nossa mãe, por quê? Ela entrou numa depressão tão feroz que ela começou a andar na beira da Dutra, bebendo todos os dias, acreditando que o meu irmão ia voltar. Até então, um dia, um colega da gente, que era muito amigo da gente, é ainda, até hoje, ele, graças a ele, né, e a Deus, ele conseguiu salvar a vida da minha mãe, que a minha mãe entrou na frente do Sadaduaço. Atrás do Sadaduaço estava vindo Itapemirim, naquela reta da Grau ali, que era o antigo Estrela. E ali nós ia perder minha mãe. Minha mãe ficou desesperada. Minha mãe só conseguiu centrar mais quando a minha mãe foi procurar um padre, e o padre falou com a minha mãe que ali ela precisava reagir por nós que tinham ficado, né? Eu e meus outros irmãos. E ali aconselhou ela tudo ali, com isso ela foi devagar, bem devagarinho, foi um processo muito difícil mesmo. E ela foi se adaptando novamente, né? Na realidade da vida. E com isso a minha mãe, quando passou-se 10 anos que a minha mãe tinha perdido o César, acontece que o Valdecir, meu irmão, que era muito amado por todos, era ele que cuidava de nós, era ele que ajudou eu a criar meus 2 filhos, que é o Michel e a Michele. Essa época foi muito barra também. Ele se encontrou doente, a minha mãe parou a vida dela. E nessa época eu morava no Rio de Janeiro. Eu larguei tudo e falei, não, eu vou embora, eu vou ajudar a cuidar do meu irmão. E nessa batalha nós unimos, que nós somos irmãos, que a minha mãe ensinou, o ensinamento que a minha mãe deu pra gente, que nós temos uma união muito forte. Todos eles, nós se unem. Nós somos irmãos, amigos, e é tipo um casamento que a gente tem. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E quando o Dê tomou essa enfermidade, que ele veio falecer do câncer, começou um processo de saber o que ele tinha.
Até então, minha mãe, coitada, desesperada, que na época ela trabalhava no Tigrão, lá em cima no posto Tigrão, e eu e a minha irmã, o Lu e o Gu, ficamos encarregados de ajudar ela nesse processo do D, de ficar no hospital, né, acreditando que ali tinha melhora, né. E a minha mãe desesperada, eu lembro um dia que o médico mandou chamar minha mãe, que ele tinha descobrido qual era o diagnóstico da doença do meu irmão. E lá ele falou para minha mãe, olha, o seu filho está com câncer, eu vou fazer o possível e o impossível. Mas eu não vou mentir para a senhora, tá muito grave. Ali o mundo da minha mãe mais uma vez desabou. Mas do meu irmão D, desabou, mas a minha mãe continuou seguindo na esperança que ele ia sarar, ele ia melhorar, né? E eu, minha irmã, e o Gu e o Lu se revezando, uma semana ficava um no hospital lá em Guará com ele, outra semana era outro, e o Lu revezava à noite, né? E assim foi indo. Até que no dia, em abril, né? O meu irmão vem a óbito. Isso aí foi também mais um tapa na cara da minha mãe. E como se tudo isso não bastasse, passa uns anos e o nosso irmão José Flávio foi diagnosticado com câncer. Passados anos, ela foi sofrendo junto, né? Novamente, caminhando com ele, tratamento, né? E Deus no meio de toda essa trajetória, Deus nos concebeu, né? Uma graça que é o Tiago, né? Que o Tiago é milagre de Deus, né? E aí começou o tratamento, ela novamente, aquele sofrimento todo, com o Zezé, né? E vai para o hospital, volta, faz o tratamento, toma a medicação assim, assim, assado. E a gente sempre tendo confiança que ele ia melhorar, né? Quando chega em 2016, né? Mais uma vez, a vontade de Deus prevaleceu, né? O Zezé veio a falecer. Foi uma data muito marcada, porque foi no dia 26 de dezembro, né? Ela passou o dia 25 com ele no hospital, e a gente com aquela esperança que ele ia melhorar, né? E por volta do meio-dia, quando foi no dia 26 de dezembro, Deus recolhe o José Flávio, nosso irmão. Mais uma vez a dona Carmelita, nossa mãe, guerreira, viveu a história de Maria, porque o meu irmão morreu nos braços dela, né? Foi nos braços dela que, último suspiro, ela estava lá do lado dele. Minha mãe é uma pessoa que ela é uma fortaleza, Deus dá tanta força para ela. Como eu sempre falo, muitas pessoas falam, nossa, Sônia, você é cara da sua mãe. Eu pareço sim muito com ela, mas eu acho que eu não, sei lá, essa força, essa garra que ela tem, sabe? Isso aí é de Deus, né? Que Deus dá para ela. E o Zezé veio a falecer. Né? Foi aquela coisa horrível que a gente passou naquele dia. E ela ali, tadinha, sempre firme, sabe? Tentando acolher, acalmar todos, sabe? Nós muitos entramos de desespero, mas ela ali mantendo a mãe Carmelita, a mãe guerreira, essa mulher que todo mundo, não tem um. Eu saio, às vezes, na rua, na cidade, você é filha da Carmelita? Eu sou, nossa, eu sinto o maior orgulho da minha vida. Das pessoas falam que eu pareço com ela. E a sua mãe, eu com a sua mãe, sou uma mulher de garra. A minha mãe, ela a gente todos, que nem hoje somos todos adultos, cada um cuida da sua vida, né? Aquele que quis estudar, estudou. Aquele que não quis estudar, tocou para ir trabalhar. Com a graça de Deus, somos todos honestos. Nunca mexemos com porcaria, nunca mexemos com as coisas dos outros. Entendeu? Procuramos passar isso para os nossos filhos, que foi coisas que ela passou pra gente, né? E a minha mãe, ela é uma pessoa que ela é... eu não entendo essa força, da onde vem essa força, essa garra dela, sabe? Porque todos os momentos ruins da vida dela, minha mãe já perdeu tudo que ela pôde perder na vida, ela já perdeu, gente. Ela já perdeu os pais,
né? Ela perdeu três filhos, porque ela amava de paixão, 3 filhos, que foi criado com muito amor, carinho, dentro da dificuldade, né? Mas ela criou nós com muito amor, carinho. E a minha mãe perdeu o irmão que ela mais amava, que é meu tio Deco. Então, a minha mãe chega hoje nos seus 73 anos, com tudo assim, gente, que ela podia passar, ela já passou, entendeu? Mas ela é muito amada por nós e nós amamos ela, somos gratos, temos muitas gratidão a Deus, né? Como eu relatei a minha fala atrás, que dos meus irmãos, que nós somos muitos unidos, muito, ela, isso aí vem dela, ela ensinou a nós ser assim. Não tem ninguém abaixo de Deus que separa essa união nossa. É um pelo outro. Aqui, quando um descobre que o outro tá com problema, tá doente, assim, a gente para tudo. Por quê? Porque a minha mãe, ela ensinou nós que o amor, ele vence tudo. Ele vence tudo. Ele vence a dificuldade, ele vence a tristeza, o amor, entendeu? Amor. E isso que a minha mãe é. Minha mãe se resume naquela palavra amor. E a minha mãe, ela sempre manteve a gente unido, né? Independente de tudo que aconteceu, a gente sempre foi unido. E às vezes sempre tem alguns embates, né? Mas faz parte da vida, mas a união permaneceu. E acredito eu que quando a gente perdeu o nosso primeiro irmão, o César, e parece que a gente se uniu mais ainda. Mas, infelizmente, né? A vida tem seus tropeços e veio a perca do Valdecir, meu segundo irmão, que faleceu também. A gente permaneceu mais unido ainda, com mais força. Um casamento que a e gente minha mãe tem. sempre ali, Na alegria, na tristeza, a gente na não saúde, desanimasse, né? Por essas percas que a gente teve. E sempre unidos, na tristeza, na alegria, mas sempre ali. E quando parecia tudo bem, que a gente estava vivendo, né, recuperando dessas percas, a minha mãe perdeu o meu terceiro irmão, o Flávio, né, que a gente chama de Zezé. E aí que eu acredito que a gente ainda ficou mais unido ainda. E por essas percas, não só por essas percas, mas por todos os outros motivos, a gente sempre permaneceu unidos. E até hoje a gente às vezes tem uns que fica meio afastado, mas basta uma ligação, eles já respondem, ou já até mesmo vêm aqui. Mas eu acho que é isso, a união, tudo que a minha mãe ensinou pra gente, prevaleceu, né? E espero que a gente continue assim unidos, que nada nos abale, nada nos afete, porque a união faz a família e graças a Deus nossa família tem essa união. Espero que permaneça assim, mesmo diante das dificuldades, que seguimos firmes na luta. Minha avó, é até difícil falar dela, porque eu convivi bastante tempo com ela. Com a minha outra avó, perdi ela muito cedo, então eu peguei bastante a ela pelo fator família, né? E andando dia a dia na rua, eu que sou um cara que anda pra todo lado, a gente vê quanto a minha avó é querida, o quanto a trajetória de superação, perder 3 filhos não é fácil, os irmãos, o marido, e sempre batalhando. Você vê a minha avó na rua, ela tá sempre com um sorriso no rosto, você não vê tristeza no olhar dela, e isso, querendo ou não, cativa a gente, e é uma demonstração assim de força. A pessoa que quer vencer e venceu na vida, né? Acho que a maior conquista que ela tem é a família que ela conseguiu construir, os filhos que ela conseguiu criar, os netos, os bisnetos. Então a minha avó, assim, fora do comum, não tem o que falar. A maior conquista da minha vida foi eu conseguir comprar um terreninho, fazer um barraco para mim criar meus filhos. Foi muito importante. Comprei fiado, fui pagando a prestação, lavando roupa pra fora, trabalhando no calibre, mas consegui pagar. Meu marido que não ia ajudar eu a pagar, não ajudou mesmo, eu paguei, com a graça de Deus, eu paguei sozinho. Comprei por 6 cruzeiros na época o terreno. Hoje em dia eu tenho 2 casas nos fundos, tenho minha casa que eu vivo nela, posso dizer minha casa, não é um barraco, uma casinha mesmo, bem feitinha.
Então, um barzinho do lado da minha casa. Isso para mim é o maior orgulho que eu consegui ajudar a vida dele. Fortaleza, pela história de vida dela, pelos momentos que ela já passou, por tudo que ela já vivenciou, e ela continua forte, continua vivendo, continua seguindo em frente. E até a gente até se emociona falando sobre essas situações, porque a gente acompanhou de perto, a gente sabe quão difícil foi. Tivemos momentos que ela fraquejou, que deixou cair a peteca um pouco e a família levantou. Então, sempre apegado, né? A gente sempre anda na rua e as pessoas falam, quem que é seu parente, né? Que a gente tem muito disso, quem é seu parente mais conhecido? Eu tinha minha avó Marlene e minha avó Carmô. Minha avó Marlene veio a falecer e ficou minha avó Carmô. Então, quando você fala, você é neto da Carmô, nossa, parece que o mundo se abre, né? Então a pessoa te abre um sorriso bacana, a pessoa te recebe muito melhor. E ela é isso, a nossa fortaleza, nosso bem maior. E o que a gente puder fazer por ela, a gente vai fazer. Acredito que o que a gente mais aprendeu com ela é que, independente das adversidades da vida, das dificuldades, que a vida continua, né? Das perdas que a gente tem, dos momentos difíceis que a gente passa, dos momentos alegres também que a gente passa. A gente tem que sempre seguir em frente, porque tem pessoas que ainda dependem da gente, pessoas que ficaram, pessoas que gostam da gente, que a gente também gosta, que a gente ama. Então é isso, ela deixou isso bem forte, bem enraizado em todos, que a vida continua. Mais mostrou a força que tinha. No trajeto da doença do meu tio, que faleceu. Ela ia todos os dias no final da vida dele, quando ele estava já, né, em situação terminal. Ela ia todos os dias para Guará e ficava com ele. E o último momento de vida dele, ele morreu nos braços dela. E essa eu acho que é o momento que mais marcou assim da vida dela para mim, porque hoje eu sou mãe e talvez eu possa entender um pouco da dor dela, e acho que eu mesma não aguentaria, porque você criar o filho, ainda mais com todas as dificuldades que ela teve para criar, e depois você perder o seu filho nos seus braços. Eu hoje, sendo mãe, né, de 3 crianças, acho que não me imagino numa situação dessa. Eu acho que eu não teria força para aguentar, porque você vê, né, o seu filho ali morto e você não poder fazer nada, porque era uma doença que ela não podia fazer nada. Mas mesmo assim ela se manteve firme, porque ela não pensou nos outros 6 que estavam ficando, né, os outros 6 filhos dela. E hoje ela ainda continua sendo a força de cada um deles. Apesar de tudo, ter perdido meu tio nos braços dela, que foi o último filho dela que ela perdeu. Ela já tinha perdido 2 antes disso, que foi o outro também, que foi muito rápido, repentino. Ela descobriu a doença e passando alguns meses ele já faleceu. E teve um outro que foi mais repentino ainda, que foi com 20 anos, que foi o tio César, que foi o primeiro filho que ela perdeu. E foi de um acidente, e o que ela sempre conta que, nossa, é muito triste, porque eles trabalhavam juntos, e a última coisa que ela fez foi dar uma coxa de frango para ele e falar para ele: toma cuidado, meu filho, porque ele estava indo no velório do filho do amigo dele, e no caminho do velório ele foi atropelado por um caminhão na Dutra e faleceu. E ficou destroçado, né, o corpo dele, e depois acharam ele lá, chamaram ela. Eu acho que, tipo assim, uma tristeza enorme, né, a última coisa que ela ter falado pro filho dela foi: se cuida, meu filho. E depois disso ela não viu mais ele. E um tempo antes disso ele estava morando fora, né. Então, assim, eu não me imagino numa situação dessa. Imagino o coração dela como deve ter ficado dilacerado. Foi o primeiro filho que ela perdeu, depois ela perdeu o outro, né, que foi de doença, e o último que foi nos braços. Então, perder 3 filhos, não imagino como que ela deve se sentir, né?
Mas a força e a fé que ela mostra, não murmurando nunca, né? Nunca reclamando. Ela sente tristeza, claro, ela perdeu os seus filhos, né? Mas ela nunca reclama, nunca questiona Deus. E isso é muito bonito, ela mostra uma força muito grande, uma fé enorme e que é uma admiração que eu tenho muito grande nela. Eu queria dizer que eu amo muito ela, que ela é a base da nossa família e que se um dia eu puder ser 1% do que ela foi para nossa família, eu vou ter vencido na vida. Te amo, vó. Nascimento do Michel. A primeira filha minha, que é a Soninha, né? Então o filho dela, o primeiro filho dela, foi uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida. Estava meio tristonha, eu já fiquei até meio animada. Entendeu? As festas, todas elas, eu achava legal, porque não é a minha família que fazia, quem fazia era eu mesmo. Fazia um forrozinho, bebida, para uma beber à vontade, comida à vontade também, inclusive um ano novo. Passava todo mundo que dar um abraço em mim depois que ia para a rua no ano novo. Então foi uma coisa muito importante, eu fazia com o meu próprio dinheiro do meu sonho. Alô? Gratidão, carinho, amor, muito respeito, eu amo muito ela, amo ela de coração. Na pessoa que eu sou hoje, eu agradeço muito a ela, então tenho muita gratidão a ela, entendeu? Muito respeito, muito carinho, entendeu? Eu deixo um abraço para ela aqui, que dia 29 de novembro nós estaremos, se Deus quiser, todo mundo junto aí, comemorando o aniversário dela, entendeu? Que Deus abençoe. Ah, sim, tem sim. Logo quando eu comecei a trabalhar, entendeu? Que eu me inspirei muito na minha mãe, entendeu? Hoje eu cozinho, eu trabalhei, sou cozinheiro na Grel ali, há quase 30 anos, eu agradeço muito a ela, entendeu? Porque eu aprendi com ela, entendeu? A convivência da minha juventude, aprendi com ela e vou levar isso para mim até os últimos dias da minha vida, entendeu? Eu aprendi muito com ela, tenho muito a agradecer a ela, primeiramente a Deus, agradecer a ela, entendeu? Que para mim eu não aceito que eu perdi meu pai. Para mim ela tá em duas carnes em uma só, para mim ela é pai e mãe para mim. Então isso que eu tenho que falar sobre essa parte que eu tenho lembrado da minha mãe. Vários obstáculos, altos e baixos a gente tem mesmo. Tem um relacionamento que é perfeito, todos sempre têm suas desavenças, e tem seus lados bons, tem seus lados ruins. E nisso eu tô indo, tô tocando minha vida. Minha mãe, eu posso contar com a minha mãe no que deve se não tiver no alcance ela corre atrás. Me ajuda como pode, entendeu? Não nasci em berço de ouro, sou trabalhador, não mexo com droga. Vai tomar minha cervejinha, não fumo cigarro mais. E venho dizer que ela tem me ajudado muito. Quando eu não venho aqui, não sei, parece que falta alguma coisa, não tá encaixando. Não sei qual é a peça do quebra-cabeça. Eu acho que não sei se a peça sou eu, não querendo ser melhor que ninguém, sou normal, tenho falha, tenho meus erros. Né? Também tem minhas capacidades, ninguém é perfeito, e assim eu vou levando a vida, conversando, brincando, fazendo amizade, ensinando, aprendendo, caindo, levantando e pedindo bastante força para Deus, dar coragem e lutar, porque a vida não é fácil, e sem luta a gente não temos vitória. Mãe, eu te amo mais uma vez, feliz aniversário, Deus te abençoe. Aproveita essa data aí, esse dia aí é muito especial. Então, pessoal, essa é a minha história de vida. Pensei que eu não ia conseguir chegar lá, mas com a graça de Deus consegui chegar. Estou aqui, graças a Deus, e vamos lutar até quando Deus me permitir para mim ficar aqui, vou ficar. Eu tenho o maior orgulho dos meus netos que eu tenho, meus genros, minhas noras. Tem alguma que é meio tranqueira, né? Mas eu gosto dessa assim mesmo. Tinil?